países mais desconhecidos para pessoas de todo o mundo. Como seu povo vive e o que o torna diferente de todos os países africanos. Deixe seu like e se inscreva-se no meu canal. Libéria! Vem comigo! A República da Libéria é um país localizado na costa oeste da África. Faz fronteira com Serra Leoa, Costa do Marfim e Guiné. Atualmente tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, embora sua língua oficial seja inglês, 30 outras línguas indígenas são faladas em seu território. A América colonizada fundou a Libéria em 1821 como lugar para onde os afro-americanos livres poderiam emigrar. Então, mais de 10 mil afro-americanos atravessaram o Atlântico, ajudados por diferentes organizações. Em 1847 foi declarada a independência do território. Joseph Jenkins Roberts, um escravo liberto na Virgínia, tornou-se o primeiro presidente da Libéria e um dos países mais jovens, com uma idade de 17 a 9 anos. Em comparação, o país mais antigo do mundo é Monaco, onde seus habitantes têm uma idade média de 1 a 51 anos. A Libéria está entre os 20 países que menos fumam cigarros per capita, uma média de 104 cigarros por adulto por ano. E como se não bastasse, tem as cidades mais limpas da África, segundo a Organização Mundial da Saúde, que monitora a qualidade do ar em localidades urbanas em 92 países. O Hotel do Cor Palace em Monrovia, capital da Libéria, já foi um dos hotéis mais luxuosos da África Ocidental. Era muito popular entre turistas, funcionários e empresários ricos. Fechou em 1989 devido à incerteza política. O Parque Nacional do Sapo é a maior reserva protegida do país e nele vivem 125 espécies de mamíferos e 590 espécies de aves. Entre esses habitantes, tem espécies ameaçadas de extinção, como o hipopótamo pigmeu e o gato dourado africano. Também elefantes da floresta africana, crocodilos, leopardos, 7 espécies de macacos e 3 espécies de pangolim. Atualmente existem cerca de 100 de companhias aéreas que estão proibidas de entrar no espaço aéreo da União Europeia, incluindo combate vários países africanos como a Libéria, se considerar que não cumprem as normas de segurança nessas áreas. As duas únicas companhias aéreas do país se encerram em 2006. A Libéria tem muito pouco turismo, pois o país tem uma infraestrutura muito deteriorada. Falta de energia é comum. Instalações nas atrações turísticas são rudimentares. Hotéis mais confortáveis são encontrados em Monrovia e as estradas de lá são de terra. Apesar da situação sua infraestrutura turística, um destino paradisíaco para os surfistas. Em Monrovia existem várias praias diferentes para as práticas do surf. A cidade litorânea de Robert Sport, que fica a pouco mais de 80 km da capital, uma delas dos melhores lugares da África para praticar esse esporte, que oferece vários trechos de praias desertas. A Libéria é o único estado negro que nunca esteve sob domínio colonial e é a república mais antiga da África, chamado pela primeira vez de Cabo Mensurado, a partir de 1821 até mudar seu nome para Libéria em 1824. O país gozava de estabilidade, mas sua rebelião de 1989 se transformou em uma guerra civil que atualmente terminou em 2003. As primeiras eleições realizadas após esse longo conflito, eles foram notáveis em todo o continente. Como Ellen Johnson Sirleaf foi eleita como presidente, tornando-se a primeira mulher chefe do estado da África. Ellen Johnson Sirleaf foi reeleita para o cargo em 2011 e nesse mesmo ano recebeu o Prêmio Nobel da Paz em seus esforços para pacificar seu país por promover o desenvolvimento econômico e social na Libéria. A presidente era conhecida como a Dama de Ferro africana. Apesar do reconhecimento internacional que obteve, era uma personagem muito intolerante com a comunidade LGTBI. Os rios Mano e Morro, a Noroeste e Kavala e Leste e Sudeste são muito importantes para a região e formam trechos de limites para a Libéria. Durante a estação chuvosa é comum ocorrer inundações nas planícies costeiras. A Libéria fez parte do escudo da África Ocidental, formação rochosa de 2,7 a 3,4 bilhões de anos, composta
por granito, gisto e ginais. No país, o estado é intercalado com formações conhecidas como Itabuínas. 15. O desmatamento e a seca da zona Sahel, no norte do continente africano, afetaram o clima na Libéria, já que a estação seca foi estendida em quase um mês em alguns lugares. 16. A floresta tropical liberiana tinha muitos animais, como macacos, chimpanzés, pequenos antílopes, hipopótamos, pigmeus e tamanduás. Essas espécies foram caçadas para alimentação durante a Guerra Civil, e essas populações estão apenas começando a se recuperar. 17. Existem muitos répteis, incluindo 3 tipos de crocodilos, pelo menos 8 espécies de cobras venenosas. Várias espécies únicas de morcegos e pássaros também são encontradas na região. Escorpiões, lagartos, peixes são muito numerosos. 18. O Parque Nacional do Sapo foi ampliado em 2003 para cobrir uma área de 1.800 km². Em geral, nos anos 2000, houve uma expansão nas regiões protegidas. Novas e ampliadas reservas de vida selvagem na Floresta Nacional de Gola e no Lago Piso. 19. Foi nessa época que o ecoturismo começou a ser visto como uma indústria que poderia trazer benefícios econômicos para o país e teve início de um crescimento nesse setor. 20. O povo da Libéria pode ser classificado em 3 grupos principais. Imigrantes negros dos Estados Unidos, historicamente conhecidos como americo-liberianos, as Índias Ocidentais e outros imigrantes negros dos estados vizinhos da África Ocidental, que chegaram durante a campanha contra o tráfico de escravos. 21. Aqueles mais intimamente associados com a fundação da Libéria são os americo-liberianos. A maioria deles emigrou entre 1820 e 1865, ainda que intermitente desde então. Este grupo controlou o governo na região até o golpe militar em 1980. 22. As etnias linguísticas liberianas podem ser classificadas em 3 grupos pertencentes à família Níger-Congo: Mande, Chikua e os Mel. Mande são localizados nas regiões noroeste e central da Libéria. Também são encontradas em Mali, Guiné e Serra Leoa. 23. Entre os Mande destacam-se o Vai, que inventaram seu próprio alfabeto, que também usam o árabe e o inglês. Os Akpi formam o maior grupo Mande. 24. Os povos de língua Kiwa incluem os Bassa, o maior grupo nessa categoria e o maior grupo étnico da Monróvia, que também fazem parte dessa classificação dos Kira e os Grebo. Estiveram entre os primeiros a se converterem ao cristianismo, os Bela e os Kra. Este grupo ocupa metade do sul do país e é conhecido por ser os habitantes mais antigos da Libéria. 5. Entre as línguas predominantes além do inglês, podemos encontrar Kipeli, Bassa, Grebo, Dan, Kras, Manau, Loma e Madingo, faladas pelos Malink. 26. Cerca de 4/5 dos liberianos são cristãos e 1/10 deles são muçulmanos. Um pequeno número que pratica outras religiões, principalmente crenças tradicionais, e pessoas não religiosas também podem ser encontrados. 27. Os imigrantes do centro-norte da África, que começaram a chegar no século XII. Se estabeleceram originalmente no interior, mas a superpopulação os levou para o litoral. Imigrantes dos Estados Unidos e das Índias Ocidentais também se estabeleceram lá. 28. Na Libéria existem mais de 2.000 aldeias, a maioria concentrada no centro do país, no noroeste e na região costeira, perto de Monróvia. Do outro lado, as regiões florestais de centro e do sul permaneceram escassamente povoadas. 29. A capital Monróvia foi fundada em 1822 e é o centro das atividades políticas, econômicas e culturais. O estilo arquitetônico que dominou a cidade por muito tempo lembrou o sul dos Estados Unidos antes de 1860. Mas aos poucos, outros estilos mais contemporâneos foram sendo incorporados. 30. Quando a independência da Libéria foi declarada, foi elaborada uma constituição baseada na dos Estados Unidos. Após esse período, as marinhas britânica e americana encerram o tráfico de escravos, que havia sido realizado ilegalmente em vários portos liberianos. 31. O nome Libéria se refere-se à palavra latina liber, que significa livre. O principal assentamento em Monróvia recebeu o nome do presidente do Zewa, James Monroe, que governou de 1817 a 1825.
2. A expectativa de vida na Libéria é de 57 anos para homens e 60 anos para mulheres. É das mais baixas do mundo, pois caiu como resultado na Guerra Civil. 3. A economia do país é principalmente agrária e as matérias-primas, equipamentos e bens de consumo são importados. E os estrangeiros registrados no sob uma bandeira de convivência liberiana fizeram dessa nação um dos principais países do mundo em tonelagem registrada. 4. Os navios mercantes adotam a bandeira da Libéria. Essa bandeira é mais cara em outros países que atendam mais a regulamentações internacionais. Isso é mais barato comprar as bandeiras de convivência. 5. A distribuição de riqueza desigual na Libéria. Com os distritos costeiros recebendo uma parcela maior de benefícios econômicos do que os distritos do interior. Após a década de 1970, a economia liberiana sofreu um declínio acentuado. 6. Entre 1966 e 1980, a economia estagnou e quando estava começando a se recuperar, a Guerra Civil a interrompeu completamente. Desde 2006, foram feitos esforços para reconstruir a infraestrutura econômica da Libéria. 17. A Libéria é membro de duas uniões econômicas regionais e a União do Rio Mano, grupo de livre comércio sem a qual também pertence a Serra Leoa e Guiné, a Comunidade Econômica da África Ocidental. 8. O clima da Libéria é muito adequado para o cultivo da borracha. Então, em 1926, a Firestone Tea de Rubber Company, nos Estados Unidos, obteve uma concessão para o cultivo da borracha. Ela se tornou a cultura de rendimento mais valiosa do país. 39. É uma região muito rica em recursos naturais e antes da Guerra Civil estava entre os principais produtores de minério de ferro do continente. Suas reservas estão em Bum Hills, Bong Range, Manu Hills e Mount Bimbo. 40. Durante a Guerra Civil, a produção de hierro e de tufo e as exportações de diamantes foram proibidas pelo ONU. Em 2001, para tentar deter o tráfico dos roubos de diamantes de sangue, obtendo a guerra e o que eram usados para financiar o conflito. 41. A Libéria conseguiu exportar diamantes novamente até 2007. Duas sanções foram levadas como apoio de Kimberley Process Certification Scheme, um programa que garante que não tem conflitos armados. 42. Praticamente toda a capacidade hidrelétrica do país foi danificada ou destruída como resultado da Guerra Civil. A usina hidrelétrica Monticofia no rio Saint-Paul, talvez responsável por fornecer grande parte da energia de Moróvia, foi destruída durante os primeiros dias de conflito. 43. Um dos problemas críticos que a Libéria teve que enfrentar após a guerra é a construção das instalações e eletrificações aéreas rurais do país. 44. O acesso à água potável foi severamente limitado pela guerra. De 1990 a 2005 não havia água encanada em Moróvia. Apesar disso, o território possui extensas reservas de água subterrânea que estão reabastecidas com estação chuvosa. 45. Além do tribunal, Tribunal de Apelações, tribunais de primeiras instâncias e tribunais criminais. Existem também tribunais consuetudinários na Libéria e em algumas comunidades, onde grupos governam com direito consuetudinário. 46. O arroz é a base da dieta liberiana e 99% dos liberianos comem arroz pelo menos uma vez por dia. Se o liberiano não come arroz o dia todo, ele se sente como se não tivesse comido nada. Arroz é servido com um molho chamado sopa, que pode conter frango, peixe ou carne seca, e é comido com uma colher. 47. A bandeira da Libéria é muito parecida com a dos Estados Unidos. Tem 11 listras que simbolizam os 11 signatários da Declaração da Independência. Vermelho e branco simbolizam coragem e excelência moral. Estrela branca refere-se ao primeiro ocidental independente estilo República da África. E o quadrado azul representa o continente africano. 38. Em 2014, um surto da ebola que começou na Guiné atingiu a Libéria em 2016. Mais de 4.800 pessoas morreram no país por causa dessa doença. 39. Em consequência do surto da ebola, foi aprovada uma lei que proíbe o consumo de animais selvagens e como alternativa a este tipo de carne, iniciou-se a criação de caracóis gigantes, pois são moluscos que se produzem rapidamente e têm elevado teor de proteína.
50. Infelizmente, a Libéria é considerada um dos países mais corruptos do mundo, junto com nações como Afeganistão, Sudão, Somália e Coreia do Norte. 51. Há uma ilha fluvial nessa nação habitada apenas por chimpanzés contaminados por doenças que foram transferidos para lá, após o fechamento de um centro de pesquisa de doenças. Nenhum humano